Olá, tudo bem com você? Gostaria, primeiramente, nesse momento, de fazer uma pergunta. Para você, a vida é doce ou amarga? Na verdade, cabe a cada um de nós pensar e refletir através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos. Poderemos dar a melhor resposta para essa pergunta. Ocorre que Napoleão Hill dizia que tudo que nós pensarmos, nós podemos conceber, podemos materializar. O quão importante, quão é forte o poder do pensamento, o poder da palavra perante as nossas atitudes. Aquilo que nós pensamos tende realmente a se manifestar. E pode ser perigoso. O que falamos, o conteúdo do que dizemos, a forma como tratamos, como falamos. Interessante é que em qualquer situação, ninguém vence por acaso. Em tudo existe um processo, uma maturação, um desenvolvimento para que saiamos de um determinado lugar e então possamos ir para outro. Precisamos sim desse desenvolvimento, precisamos de vivenciar situações, podemos enfrentar tempestades, podemos enfrentar muitos desafios. Ocorre que são nesses desafios, nesses momentos, é que a gente vai se fazendo, se refazendo e nós podemos então nos tornar pessoas ainda mais fortes, mais preparadas. John Kennedy, uma grande personalidade americana, ele disse certa vez que o conformismo é carcereiro da liberdade e também é inimigo do crescimento. Conformar-se, então, é permanecer inerte, é permanecer estático, parado, perante o que está à nossa frente. O conformismo é a perda. Muitos não agem, não fazem por medo. O medo é importante que tenhamos medo para que tenhamos cautela para saber como agir. Ocorre que ele não pode nos paralisar. E nesse sentido é que temos que buscar cada vez mais conhecimento, sairmos de si, buscarmos novas ideias, aprender com quem já vivenciou cada situação na vida. Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, nos diz que em cada etapa da vida, se nós aprendermos com aquilo que falamos, nós seremos pessoas inteligentes. Ao passo que se aprendermos com os erros ou com as falhas dos outros, nós seremos pessoas sábias. Aí sim, está esse cerne de podermos desenvolver, de podermos compreender que será que a amargura, será que o doce da vida, onde está esse sentimento, esse pensamento, essa ideia? E na verdade nós todos queremos buscar esse crescimento, mas o crescimento, sem dúvida nenhuma, o escritor Dan Brown, escritor norte-americano, já dizia que crescer dói. E é assim que aprendemos. A dor faz parte do crescimento. Quantas vezes, quem tem filhos, quem já esteve convivendo com crianças, observa que em dados momentos essas crianças começam a falar, começam até a reclamar que está doendo a perna, ou as duas pernas, ou um braço, porque ela está crescendo, ela está se desenvolvendo.
E é justamente isso. Para que possamos crescer, temos que ter todo esse desenvolvimento. E às vezes, essa dor, na verdade, às vezes não, essa dor do crescimento, seja na vida profissional, pessoal, em qualquer área da nossa vida, é uma dor que vale a pena. Porque muitas vezes, se a gente não sente isso, a gente fica, como eu disse no início, a gente não sai do lugar, né? E a dor, ela faz com que saiamos do lugar, faz com que nós possamos repensar o que estamos fazendo, faz com que a gente, então, por exemplo, se for uma dor física, a gente vai procurar um médico, uma farmácia. Se for uma dor psicológica, como podemos compreender o estresse, às vezes uma ansiedade, às vezes a pessoa não está conseguindo dormir direito, são dores psicológicas, né? Ela com certeza vai querer sair dali para ela poder se desenvolver, para ela voltar à sua saúde, restabelecer ali o seu estado natural, normal de saúde, de bem. Ela quer voltar com o seu momento em que ela fica bem, que ela fica alegre, que ela fica feliz. Então a dor, ela incomoda. E por isso então que a dor, nesse momento e com esse pensamento de crescimento, ela é importante. E lembro-me aqui, por exemplo, quando nós não sentimos isso, quando a gente não busca isso, a gente acaba então, como eu disse, inerte. E todo esse incremento, todo esse movimento é que nos faz, então, conquistar mais, sair de um nível, ir para outro e nos desenvolver muito mais. Então, havia uma pessoa, um homem, em que ele sempre ficava contando a mesma situação negativa para as pessoas, para os seus amigos. E o que ocorria é o quê? É que ele, então, contava tanto isso, mas tanto isso, contava tanto isso, que as pessoas já não estavam aguentando mais ele contar aquela mesma história, aquela mesma situação. Aí, nesse sentido, esses amigos, essas pessoas, resolveram levá-lo a um sábio que vivia na floresta. E chegando lá, o sábio os recebeu, o sábio, então, ouviu a história de cada um, ouviu os amigos, ouviu esse homem e as suas reclamações. Na verdade, reclamar como a própria palavra já nos remete, clamar duas vezes, né? Quando a gente reclama, a gente traz, a gente atrai isto. E na maioria das vezes a gente não reclama do que é bom, a gente reclama do que é ruim, do que é negativo. Então a gente acaba atraindo esse negativo ainda mais para nós. Por isso é tão importante proferir palavras de bem, palavras positivas, palavras otimistas, para que a gente possa sair desse marasmo e dessa situação. Então o sábio, após ouvir todo mundo, ele acabou então, por fim, de contar uma piada. Reuniu todos ali e foi contar uma piada para aquelas pessoas que estavam presentes. Ele contou a piada e naquele momento todos começaram a gargalhar, a rir, ficar naquele clima positivo, alegre, o que a piada traz para a gente, aquelas anedotas. E nesse sentido, minutos depois, o sábio ele foi e contou a mesma piada. Aí algumas pessoas, até alguns ali que estavam presentes, riram, outros não, outros ficaram assim, mas ok, Depois de conversar um pouquinho mais, o sábio insistiu. O sábio, ele contou a mesma piada pela terceira vez. Pela terceira vez. Tem condições? Uma coisa dessas, Aí, aquele homem que era o reclamão, aquele que vivia só contando os problemas dele, não saía daquela situação, virou para o sábio e falou: sábio, será que o senhor não percebeu? O senhor já está contando a mesma piada pela terceira vez? Nós já cansamos de ouvir essa piada, e está contando tudo de novo. Está vendo que ninguém mais está rindo dessa piada? Aí o sábio vira para ele, principalmente, vira para todos, mas vira para ele e fala: olha só, interessante que você não aguenta ouvir a mesma piada por várias vezes, mas você fica choramingando o seu problema sempre, o mesmo problema, a mesma situação sempre. E
esse conto, essa história, ela nos traz justamente isso, a ideia de que se a gente fica na mesma situação, no mesmo problema, sempre remoendo, isso vai trazendo para nós dores negativas, psicossomáticas, situações de estresse, situações de ansiedade e outros problemas psicológicos, emocionais, e a gente tende a ficar ali, nós tendemos a ficar ali naquela mesma situação. Enquanto, se a gente busca outras situações, buscamos crescer, buscamos sair do lugar e realmente conquistar novos caminhos, novas ideias, novas pessoas, com certeza a nossa atitude vai ser diferente, nosso pensamento vai ser diferente. Nós teremos uma força maior, estaremos mais preparados para enfrentar os desafios que nos vêm. Não ficamos apenas ali, o tempo todo remoendo os problemas. Na verdade, quando a gente sai e vai à procura, mesmo sabendo que às vezes a gente está ali amontoado de tantas coisas, de tantos problemas, a gente só consegue ver a luz, a gente só consegue enxergar mais longe se realmente nós nos despirmos desses lixos, despirmos dessas situações negativas, para que então nós possamos encontrar a luz, para que então nós possamos encontrar o melhor em nossa vida. O próprio Jesus Cristo preferiu ficar 40 dias e 40 noites lá se preparando no deserto para se fortificar, porque ele sabia o quanto de desafio que viria pela frente e por isso ele teria força e conseguiria vencer o que viria ali nos próximos momentos, nos próximos dias da sua vida. Então, é interessante a gente sempre buscar à frente, a gente sempre buscar sair desse marasmo, dessa ideia de conformismo, dessa ideia de remoer os problemas e fazer aquilo que tem que ser feito com força, com energia, com vontade, com boa vontade. Porque é melhor muitas vezes a dor do crescimento do que a dor do arrependimento, de a gente chegar lá na frente e ter a ideia de que poderia ter feito muito mais e não fez. Então é melhor a dor do crescimento do que a dor do arrependimento. Essa, com certeza, a dor do crescimento é uma dor que vale a pena. Desejo a todos vocês um excelente dia, uma excelente semana, que possamos então nos encontrar daqui uns dias, da próxima vez, se Deus quiser. Até mais! Tchau, tchau!